Seminário no Ar, curso bíblico sobre Deus e as Nações. Aula número 3, os dois julgamentos. Os dois julgamentos de Deus, os critérios pelos quais seremos julgados. Nós queremos comentar este assunto. O nosso assunto geral é sobre Deus e as nações, batendo sempre nesta tecla de que Deus reconhece as nações. Deus tem um plano para com as nações. As nações que se voltam para Deus, Deus as abençoa. Deus tem interesse em que as nações sejam justas, porque as nações representam o esforço somado dos homens coletivamente. Ora, a igreja nada mais é do que uma família, um esforço coletivo, uma vida coletiva. O reino de Deus não deixa de ser uma organização como uma nação. O reino de Deus é organizado para ser uma nação em todos os sentidos. Ora, nós devemos treinar aqui. As nações aqui estão em busca de algo aqui na terra. Mas nós precisamos salgar o anelo dessas nações no sentido de que haja temor de Deus. No sentido de que haja interesse em se ser justo, em se ser honesto, em se ser bom. Os padrões, as virtudes morais de Deus devem ser reconhecidas neste mundo. Ora, o que Deus quer que o povo de Deus faça nessa terra é que dê testemunho das virtudes de Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou, como disse o apóstolo Pedro? Vós sois uma nação santa, um reino de sacerdotes, uma raça eleita por Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é ser sal da terra. O que é ser sal da terra? É exatamente proclamar as virtudes de Deus. Para quem? Para as nações. Isto é ser sal da terra. Falar de bondade, de justiça, de honestidade. Mas eu conheço muitos crentes que só têm interesse em receber bênção de Deus. Aliás, isto é uma distorção do Evangelho, a chamada espiritualização do Evangelho. Há muitos que querem dizer que o Evangelho é só espiritual e chegam ao cúmulo de haver igrejas em que há pobres passando necessidades e estão pregando a palavra espiritual, pregando a libertação, pregando a bênção espiritual e a pessoa necessitada ali dentro. Agora o apóstolo Tiago diz o seguinte: por acaso Deus pode estar presente no meio desse? Ele pode reconhecer e abençoar esse meio quando uns têm de mais e outros têm de menos. Há irmãos que passam necessidade, há irmãos que dão a paz do Senhor, mas não dão um centavo sequer. O irmão vai a pé para casa porque não tem dinheiro para a condução do ônibus, e o outro deu a paz do Senhor e vai com a barriga vazia. Isso é amor? Existe amor de Deus aí, nesse meio? Há igrejas, há trabalhos que estão somente espiritualizando o Evangelho. Não querem nenhum compromisso com a pessoa. Só querem ter compromisso com a fé. Isso é um absurdo, é uma deturpação do Evangelho. Jesus, quando pregou o Evangelho, chamou para junto dele todas as pessoas que queriam vir. Quem quisesse seguir a Jesus, seguia. E outra coisa, comia do que Jesus tinha. O que ele tinha, dividia e repartia com todos. É um evangelho de envolvimento. Mas nós encontramos hoje um evangelho barato. Estão barateando o evangelho com a chamada espiritualização, que não é nada mais do que uma mistificação do evangelho. Dizer que o evangelho é só pregação espiritual não é nada disso. O evangelho é vida, é discipulado, é envolvimento. O evangelho é testemunho. Isso é o que nós queremos dizer aqui. Inclusive, você será julgado de acordo com 2 critérios. É o que nós queremos comentar agora. Nós já mostramos que Deus reconhece a existência e a organização das nações, independente do sistema de governo. Se for socialismo, comunismo, ditadura, de direita, de esquerda, do proletariado, democracia, capitalismo, neocapitalismo, seja o sistema de governo que for, a monarquia pura, representativa, parlamentarismo, não importa o sistema de governo, Deus reconhece as nações, os povos, os governantes, independente do sistema de governo. Mas Deus tem um julgamento com as nações. Nós já lemos em Jeremias, no capítulo 18, que Deus diz
que falará através dos seus profetas para as nações. Deus tem um plano para com as nações. Deus tem desejo de que as nações andem de acordo com o temor de Deus, buscando progresso. O lema do Brasil é ordem e progresso. Ordem para que haja progresso. Que progresso é este? Esse progresso não é só um progresso material, deve ser um progresso no sentido moral, deve ser um progresso no sentido espiritual, deve ser um progresso no sentido social, no sentido científico, no sentido do bem-estar do povo, bem-estar em todos os sentidos, material, social, cultural e, sobretudo, espiritual, moral e espiritual. É isso que Deus quer, que as nações possam se organizar e melhorar, haver progresso. Mas não pode haver progresso longe de Deus. Ora, independendo de Deus, que progresso pode haver? Ele é o príncipe da paz. Que paz pode haver independente de Deus? Ele é o Senhor da glória. Independente de Deus, nenhuma nação pode ser alguma coisa. Mas isso nós encontramos na Bíblia, que os governantes sábios buscam a Deus. A justiça verdadeira precisa de Deus. O conceito de Deus, o conceito de absolutismo é necessário, de que existe uma justiça verdadeira, existe a verdade, existe a honestidade. Isso não é relativo, não, senhores. A verdade existe, a moral existe, a honestidade existe. É preciso que se fale alto e bom som. É preciso que se proclame para que os políticos saibam, para que os governantes saibam, para que os ministros saibam, para que as autoridades saibam. Existe uma verdade e eles prestarão contas diante de Deus. Vamos voltar ao assunto do julgamento. Deus reconhece as nações que ouvirem a palavra de Deus e guardarem a verdade, Deus as abençoará. Quando é que Deus as abençoará? Aqui na terra, agora. A bênção das nações não é para o futuro, é para o agora. E a maldição das nações também é para o agora. Porém, Deus reconhece as pessoas individualmente também. Deus reconhece você pelo que você é, pelo que você faz. Você será julgado pelo que você faz, pelas suas obras. E isso acontecerá no julgamento chamado final. Há um julgamento em que Deus julgará a todos segundo as suas obras. Nós entendemos que haverá uma separação entre o julgamento dos crentes em Deus, dos salvos, quando receberão galardão segundo as suas obras, e haverá um julgamento do grande trono branco, que julgará todas as pessoas pelos seus atos individuais, pelo que fizeram e deixaram de fazer. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus, seja para a vida ou para a morte, para a condenação, para a perdição. Todos serão julgados segundo as suas obras, pois Deus é justo e verdadeiro. Aleluia! A nossa esperança de que há um Deus que julga e peleja retamente. Há um juiz reto. O Senhor nosso Deus é juiz. Jesus Cristo é o Senhor e Ele virá um dia como juiz. É a nossa esperança. Por isso nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus para julgar as nações. Mas o outro julgamento é com relação às nações. As nações da terra serão julgadas. Mas o critério de julgamento das nações é um critério sui generis. Isto é, um critério bem particular, diferente. O critério do julgamento das nações, preste bem atenção, é como as nações se relacionaram com Israel. Todas as nações da terra são julgadas de acordo com o seu relacionamento para com Israel. Leia na Bíblia isso. Leia os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses profetas trazem profecias a respeito de Moabe, de Amon, de Assíria, Síria, de Grécia, de Roma, profecias a respeito dos filisteus, do Egito. Todas essas nações são e serão julgadas de acordo com o seu relacionamento para com Israel. Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas essa bênção é uma bênção terrena, não é uma bênção eterna, futura, é uma bênção terrena, é uma bênção material, e não é uma bênção para pessoas individualmente, é uma bênção para nações. As nações são julgadas de acordo com seu relacionamento para com Israel.
os Estados Unidos, a Inglaterra, o Brasil, são abençoados, nós temos certeza, pelo seu reconhecimento de Israel. Mas há nações que já foram julgadas por causa do seu relacionamento para com Israel. Querem ver um exemplo? A própria Assíria, a Babilônia. Vamos tomar a Babilônia como exemplo. A Babilônia foi usada por Deus para castigar Israel, mas depois foi julgada terrivelmente pelo Senhor, porque ela arrasou Israel com ódio e com ira, e foi julgada por causa disso. A Alemanha se voltou contra os judeus, a Alemanha de Hitler, foi julgada e foi arrasada na Segunda Guerra Mundial por causa disto. 2 julgamentos, um julgamento individual. Você será julgado de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que você faz. E um julgamento para as nações. Quando será o julgamento final das nações? As nações são julgadas agora na terra, e o julgamento final das nações será no final da grande tribulação. Breve, Jesus vem para arrebatar a sua igreja, arrebatar, levar para si todos os que lhe pertencem. E terá início então a chamada Semana da Grande Tribulação, 7 anos de grande dor e tormento sobre a face da terra. Ao final dessa grande tribulação, Jesus Cristo voltará, e ele virá para a batalha chamada do Armagedon, uma batalha que será travada em Israel e que culminará com o Senhor Jesus descendo para a terra, acompanhado de seus exércitos, para reinar aqui na terra. E ele inaugurará o milênio. Jesus mesmo estará reinando aqui na terra. Reinando sobre quem? Sobre as nações. No Armagedon ele virá para julgar as nações, para castigar as nações. Esse julgamento das nações se dará aqui na terra, e o julgamento individual das pessoas será no final. Guarde bem essa diferença. As nações têm um julgamento. Individualmente, cada pessoa terá o seu julgamento também. Mas o julgamento das nações inclui todos aqueles que participam da nação. O Brasil é julgado. A bênção que vier sobre o Brasil virá sobre você. A maldição que vier sobre o Brasil virá sobre você. Nós estamos anunciando dias catastróficos sobre o Brasil. Isso é nada mais do que uma consequência da ira de Deus contra o pecado, a desonestidade, a imoralidade que andam se lastrando por esse Brasil afora. Parece que não se vê ninguém mais honesto nesse Brasil. Parece que a justiça já não existe mais. Parece que a injustiça campeia por todos os estágios e escalões. Parece que o que se vê é só imoralidade. Parece que o que se vê é só idolatria. Parece que o que se vê é só o povo se voltando contra Deus. A ira de Deus se volta então contra a nação. Mas a maldição que vier sobre o Brasil virá sobre todos os brasileiros e todos os que vivem no Brasil. Você é julgado então com o julgamento do Brasil. A felicidade do Brasil traz felicidade para você. A desgraça do Brasil é desgraça para você. Entenda isso e ponha-se a orar pelo Brasil. Você tem grande responsabilidade para com o Brasil, para com a terra na qual você nasceu e onde você vive. Que Deus possa abençoar a sua vida e você se comprometer a orar, a interceder por esse país, para que esse país seja abençoado por Deus. E essa será a sua bênção também. Que Deus o abençoe. Amém.